Quero te agradecer, Deus, por esse momento, por esse culto, porque o Senhor está aqui. E obrigado porque o Senhor tem trazido pessoas aqui para também comungar com a gente, para estar com a gente. O Senhor não deixa de ser bom, o Senhor não deixa de ser justo e amoroso. E eu te agradeço por isso, Deus, e que o Teu Espírito esteja aqui falando no nosso coração, que o Teu Espírito revele para nós os nossos pecados, coloque à luz aquilo que precisa ser colocado na luz. Em nome de Jesus eu te peço, venha até nós, nos cura, Deus, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Gente, eu quero falar hoje, o nosso tema aqui é a moral não é suficiente. E quando a gente fala de moral, tem algumas coisas aqui que a gente precisa entender. Mas o ponto-chave de tudo isso aqui, né, que eu vou falar, é que Jesus, ele quer elevar o nível da conversa, primeiro de tudo. Então a gente às vezes comunica com ele, tenta comunicar algumas coisas, tenta entender, e às vezes isso não acontece, e a gente vai entender o porquê isso não acontece. A gente está continuando aqui a nossa série de João, que tem sido, domingo a domingo, e hoje a gente vai pregar aqui, vai expor o texto de João 8, do versículo 12 ao 20. E eu queria que você abrisse para a gente ler junto. Eu vou ler aqui para nós, então. Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus, todavia, lhe indagaram: Tu dás testemunho a respeito de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, assegurando-lhes: Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde vou. Todavia vós não sabeis de onde venho e para onde vou. Vós julgais de acordo com a carne. Eu a ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, pois não estou só, mas eu estou com o Pai que me enviou. Está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testemunho sobre mim mesmo, e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Então eles, os fariseus, perguntaram a Jesus: Onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: Vós não conheceis nem a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, da mesma forma conheceríeis a meu Pai. Essas palavras Jesus proclamou no lugar do gasofilácio, enquanto ainda ensinava no templo, e ninguém o prendeu, pois ainda não era chegada a sua hora. Então, para a gente desmistificar algumas coisas aqui, eu quero que a gente entenda o que é moral. O que é moral? O que significa ser moral? O que é esse termo moral? Então, o dicionário vai dizer o seguinte: a moral é um conjunto de regras, costumes e formas de pensar de um grupo social, que define o que devemos ou não devemos fazer em sociedade. O termo moral tem origem no latim moralis, que significa relativo aos costumes. É um conjunto de valores e princípios morais, ou seja, virtude, honestidade, etc., que norteiam a conduta e o pensamento de uma pessoa e sua relação com a sociedade em que vive. Então, o que isso tudo quer dizer? Que moral tem a ver com cultura,
tem a ver com a forma que a gente pensa, que a gente age, né, com as regras que a gente coloca, que a gente impõe, que a sociedade nos pede, né, que a gente que a gente viva em sociedade, né, o que a sociedade pede de nós, que a gente faça o que é certo, que a gente faça o bem. E aqui no texto, no domingo passado aqui, no começo do capítulo 8, né, a gente vê que Jesus ele tá preocupado com outras coisas, né? Os fariseus, os sacerdotes, os fariseus, enfim, os judeus, eles vão julgar a mulher adúltera, e aí Jesus ele pega aquilo ali e fala, mas quem não tem pecado, então que apedreje ela. E eles estavam querendo, né, naquele momento ali, prender Jesus, né, achar um motivo para prender Jesus, achar um motivo para que ele fosse encurralado ali. Isso acontece muito no livro de João. Então, em todo momento, né, você vê os judeus, Jesus faz vários milagres, né? João ele é um livro característico disso, que mostra os sinais de Jesus, os 7 sinais que Jesus é Jesus o Cristo, e ele mostra que de fato ele é Deus e tudo mais, e os judeus ainda duvidam, e os fariseus e os sacerdotes querem prender ele, e ele vem e fala que ele não vem dele mesmo, mas o Pai enviou ele para salvar aqueles a quem o Pai enviou, e fica nesse jogo em todo momento. No livro de João inteiro você vai ver isso acontecendo. E aqui não é diferente. O que acontece aqui? Pulando aqui o versículo 12, partindo do 13, a gente vai voltar no 12 depois. Os fariseus, eles falam assim: você, Jesus, dá testemunho a respeito de você mesmo, e o seu testemunho não é válido. E de fato, quando a lei ela vai dizer, a lei de Moisés vai dizer lá em Deuteronômio 17, que você precisa de 2 ou mais testemunhas para que alguém seja condenado de morte, né, de acordo com aquilo que a pessoa fez e tudo mais. Então os fariseus eles estão aqui, né, de novo trazendo, eles conhecem a lei, eles sabem o que a lei fala, mas eles de novo trazem aqui esse deboche para Jesus, né? E eles estão buscando uma coisa que encurrale Jesus, que condene ele, tendo como base a lei de Moisés, e Jesus, como judeu, ele precisa cumprir isso. E você vê o fariseu ele sempre olha para a performance, então ele está olhando aqui para aquilo que Jesus está ou não está fazendo. Então eles sempre vão olhar para as ações, e a lei é isso. São coisas que você pode fazer e coisas que você não pode fazer. A lei é separada basicamente, resumindo dessa forma. E eles tentam, né, eles tentam Jesus em todas as oportunidades que eles podem para ver Jesus falhar. Em todo momento eles ficam ali tentando Jesus, ver um erro dele, para poder encurralar e de fato prender. Né, prender Jesus, enfim, levar ele para a morte e tudo mais. E a partir do versículo 14 aqui, ele vai falar assim: ainda que eu, Jesus, testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Todavia vocês não sabem de onde eu venho e para onde eu vou. Vocês me julgam de acordo, né, vocês julgam tudo, o mundo, de acordo com a carne. Eu a ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro. Pois não estou só, mas eu estou com o Pai que me enviou. Está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de 2 pessoas, né, assim como diz lá em Deuteronômio, é verdadeiro. Eu testemunho sobre mim mesmo, e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Então, de fato, está escrito na lei, né, como eu disse antes, que precisa de 2 testemunhas ou mais para provar alguma coisa, para condenar alguém à morte. E os fariseus buscam fazer isso,
buscam uma nova oportunidade, mas aqui a gente vê que Jesus não está falando, ele não está falando do julgamento que os fariseus, que os sacerdotes, que os judeus, que a carne, ela julga o mundo. Que a moral, ela fala para Jesus o que ele precisa fazer ou não fazer. E é isso que os fariseus olham, essa moral, essas leis, essas regras, esses termos que os próprios homens, a lei ela foi dada por Deus naquele tempo, lá no Antigo Testamento, mas os fariseus eles se preocupam com esse fato de realmente fazer o que eles acham que precisa ser feito, mas eles não conseguem entender quem é Jesus. Porque Jesus fala: vocês não sabem de onde eu vim e nem para onde eu vou. E eu testemunho de mim mesmo, eu testemunho sobre mim mesmo, e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Então aqui a gente tem dois elementos muito importantes. O primeiro é que, se a gente voltar um pouquinho aqui no livro de João, em João 5, a gente vê que Jesus vai falar ao contrário disso daqui. Ele vai falar que ele não pode testemunhar dele mesmo. Mas aqui ele está falando que ele pode. E a partir disso, a gente consegue começar a enxergar o processo da revelação de Jesus como Deus. Então, antes, aqui o livro de João ele é um processo. Ele vai mostrando um grande processo, desde que João fala que ele era o verbo, e tudo aquilo, ele é o começo de tudo, até o momento em que ele ascende aos céus. É um grande processo, uma grande jornada, mostrando essa revelação de Jesus. E aqui, a partir do capítulo 8, você começa a ver que tem essa revelação divina começando a aparecer. Então os fariseus eles não conseguem ver Jesus como Deus, eles só conseguem ver Jesus como homem. No capítulo 6 também a gente vê uma grande discussão, que Jesus tem com os judeus, e ele acaba de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, acaba de fazer aquela coisa toda, e todo mundo fica: meu Deus, você é o Messias, o profeta, você é quem veio para salvar, para reinar e tudo mais. E logo em seguida ele já fala: mas espera aí, como que você é essa pessoa se você veio de José, você veio de Maria, eu vi você crescer, eu vi você estudar, eu vi você comer? Como assim? Você fala que você é o pão que desceu do céu e etc e tal. E aqui, então você vê que todo mundo consegue ver ele como homem. Mas a partir do momento que Jesus começa a se revelar, dá um tilt na cabeça da rapaziada lá. Eles não conseguem simplesmente entender o que está acontecendo, porque eles estão preocupados em cumprir a lei, em fazer ou não fazer coisas. E quando a gente fala, quando eu falei no começo que Jesus ele quer elevar o nível da conversa, ele quer tirar a gente desse... ele está tentando tirar os fariseus de olhar com o julgamento de performance, com o julgamento de fazer coisas ou não fazer coisas, para conhecer ele, para entender quem ele é. Só que ele mesmo fala que eles não conseguem conhecer ele. Eles, fariseus, não conseguem conhecer Jesus. E ele fala que os fariseus julgam tudo, o olhar deles está completamente cego de acordo com a carne. Eles estão julgando, o critério deles são coisas que ele precisa ou não fazer. Isso é carnal. Então é isso que Jesus está falando aqui. E ao mesmo tempo ele está falando que ele já começa a ser revelado como Deus. E no verso 18,
eu testemunho sobre mim mesmo e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Então aqui a gente tem duas testemunhas. Então está resolvido o problema. Mas os fariseus não conseguem entender isso, porque eles não conhecem Jesus, não conhecem Deus, eles não sabem, eles não conseguem enxergar isso. E seguindo aqui, o verso 19 vai falar isso: vocês não conhecem a mim nem a meu Pai, se me conhecessem, né, vocês conheceriam o meu Pai, e fica nesse jogo e eles não conseguem de fato entender. No 20, Jesus está falando, ele está no lugar do gasofilácio. O lugar do gasofilácio é o lugar do tesouro, é o lugar onde, inclusive esse lugar é o lugar onde é o pátio das mulheres lá no templo. Então você tinha essa separação, né? Tinha várias separações lá no templo construído, enfim. E esse lugar era o lugar das mulheres. E foi exatamente nesse lugar que a viúva veio e depositou 2 moedas. Então, nesse mesmo lugar que a gente vê essa discussão aqui, esse não entendimento dos fariseus, daqueles que entendem da lei, eles não conseguem ver Jesus como Messias, como Salvador, como Deus, como aquele a quem o Pai enviou, a quem Deus enviou para salvar eles. Nesse mesmo lugar, você tem a viúva que conheceu Jesus. Exatamente no mesmo lugar. E isso tudo, né, fala para nós, né, esse texto está mostrando para nós que nem os fariseus, nem os judeus, nem os sacerdotes, nem mesmo os 12 discípulos conseguiam entender o que Jesus falava. Então parecia que Jesus estava falando em outra dimensão, em outra língua, em outro lugar. E de fato ele veio de outro lugar. E ele está falando coisas que essas pessoas não conseguem entender. Porque o único jeito que os judeus conseguem enxergar é a forma, né, é o formato da performance, do que você pode fazer, do que você não pode fazer, o jeito que você tem que se comportar, o jeito que você tem que se vestir, o jeito que você precisa fazer ou não fazer as coisas. E Jesus, ele não tem essa moral terrena. Ele não julga, né, esse modo de pensar e de agir que a gente tem para julgar não é a forma como Jesus julga. Ele está sempre elevando o nível da conversa. Ele sempre eleva o nível das coisas que ele está falando. E essas pessoas não conseguem entender isso. Eles só conseguem olhar para a performance. E aqui no 20, nesse mesmo lugar, que existem pessoas que conhecem Jesus, por exemplo, a viúva, e existem muitas outras, a grande maioria, que não conhecem, nesse mesmo lugar aqui, no templo, está dizendo que ninguém prendeu ele, pois ainda não era chegada a sua hora. Isso é muito importante também, porque aqui no livro de João, em toda essa série, a gente vai ver que não é chegada a hora de Jesus. Não é chegada a hora de Jesus. Os fariseus encurralam e tentam pegar ele de alguma forma, e ele sempre... E a forma com que ele se porta, a forma com que ele fala com as pessoas, a forma com que ele consegue trazer o que Deus está falando, é uma forma que essas pessoas não conseguem compreender. E o que Jesus está dizendo aqui no livro de João, durante todo o tempo, é muito explícito e é uma coisa que a gente precisa realmente se abrir para isso. Essas pessoas precisavam se abrir para isso, mas nem os 12 discípulos conseguiram, né? Eles só foram entender tudo o que Jesus estava falando quando Jesus de fato
foi crucificado, ressuscitou, ascendeu, aí eles falaram, agora entendi. Tanto é que depois Pedro, depois que Jesus morre, ele volta para pescar. Então, assim, é uma prova de que as pessoas que estavam com Jesus, as pessoas que estavam diariamente com Jesus, os 12, os outros discípulos que estavam em volta, dormiam com ele, acordavam com ele, comiam com ele, passaram ali 3 anos intensos. Nem esses caras conseguiram entender o que Jesus estava falando. Deixa Jesus falar com a gente hoje aqui. Vamos deixar o Espírito falar conosco. O que a gente vê no livro de João, o que a gente vê João colocando aqui de uma forma muito explícita, é um chamado para que nós possamos conhecer Jesus, para que a gente tenha uma relação com Jesus. Então a gente não está aqui para fazer coisas, para cumprir regras, para olhar para as coisas, para olhar para o mundo com esse olhar de como a gente vive e como a gente não vive. O que a gente vê Jesus pedindo toda hora ao nosso coração. Ele chama a gente para ter uma relação. Ele chama a gente para conhecer o coração dele. E você vê, né, lá com Marta e Maria Madalena, quando Jesus chega lá na casa delas, Marta e Maria, Jesus chega lá e Marta quer fazer um monte de coisa. Não, vamos arrumar aqui, eu quero deixar a casa bonita para você, meu mestre, não sei o que lá. E Maria só chega lá e deita com Jesus. E fica lá, e curte a presença dele, e se derrama. E ela entende que aquilo é muito mais importante do que a gente arrumar a casa, do que a gente deixar tudo perfeito, do que a gente tentar arrumar o nosso próprio coração para depois buscar ele, para depois conhecer ele, para depois tentar relacionar com ele. E aquele que se preocupa só em seguir a lei, seguir uma moral, fazer o que é certo, fazer o bem, ele não experimenta a caminhada com Jesus. E aqui a gente volta no versículo 12, que é o que Jesus está falando. Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem não experimenta a caminhada com Jesus não tem a luz da vida. Porque Jesus ele vem para tirar essa cegueira, e é isso que ele está falando aqui. Ele é a luz do mundo para que a gente possa enxergar e conhecer ele. E quem não experimenta a caminhada, a relação, o conhecimento de Jesus, de Deus, do Pai que enviou Jesus, não anda em luz, não está nele. Só está preocupado com as coisas daqui, com as coisas terrenas, e isso não é andar em luz, isso é andar em trevas. E a forma com a qual Jesus enxerga esse mundo, a humanidade, o coração das pessoas, o nosso coração, o coração da igreja, é um olhar diferente, é um olhar de amor. E aqui nesse versículo 12, é muito importante a gente entender uma coisa. Quando ele fala que eu sou a luz do mundo, eu não sou muito dos gregos, dos hebraicos, das coisas aqui e tal, mas eu fui procurar esse termo e eu achei uma coisa muito interessante. Que esse eu sou, ele tem a mesma conotação do Yahvé, que está no Antigo Testamento. Então toda vez que a gente lê lá Senhor com todas as letras maiúsculas, a gente está falando de Yahvé, que é o eu sou o que sou,
que é o mesmo Deus que se apresenta para Moisés lá na sarça ardente, né? E Moisés fica, ué, quem é você e tal? E aí Deus fala, eu sou o que sou. Ou seja, ele é. Então, aqui Jesus está se apresentando claramente como Deus. E essa pessoa que está aqui é Deus falando com os fariseus. E mesmo Deus falando com os fariseus, esses caras não conseguiram entender, eles não conseguem entender a dimensão que eles estão falando com o Criador dos céus e da terra, que eles estão falando com aquele que é o Alfa, aquele que é o Ômega, que eles estão falando com o Salvador deles, com aquele que veio para tirar eles do inferno, tirar eles do pecado, tirar essa cegueira carnal de toda a performance que eles estão tentando toda hora fazer. E a gente precisa entender que é para essa pessoa que a gente, né, que nós estamos nos rendendo. Ou pelo menos, né, deveria ser para essa pessoa. Mas nós estamos aqui muito preocupados com as regras de conduta, com uma moral que a gente precisa seguir, com coisas que a gente precisa fazer, com o pecado que a gente tem que tirar para depois seguir ele, com o tanto de tempo que a gente precisa fazer coisas para poder seguir ele. Mas não é isso o chamado de Jesus. Não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus claramente ele sabe que ele está falando com gente de coração duro. Ele sabe disso. Óbvio que ele sabe, ele é Deus. Mas para nós que estamos aqui hoje, ele está chamando a gente para esse conhecimento, para essa relação de perto, para entender o coração dele, ou um pouco do coração dele. E João 17,3 vai falar para nós que a vida eterna, que é o que Jesus, que é o plano de Deus, fazer o resgate, o nosso resgate para conhecer ele, para a vida eterna, que a vida eterna é que a gente conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o enviado de Deus. Então, quando Jesus fala que ele é a luz do mundo, ele não está falando só que ele é o brilho, que ele é o amor, mas ele está falando como Deus que vai tirar a nossa cegueira, que vai arrancar dos nossos olhos essa penumbra que a gente fica olhando, ou que a gente não consegue olhar, de performance, de como fazer, de como não fazer, mas ele chama a gente para uma caminhada verdadeira, para uma relação, para uma entrega, de fato. E eu queria que a gente orasse por isso, que a gente pudesse se derramar diante de Jesus, que a gente pudesse pedir o auxílio do Espírito Santo como nosso auxiliador, como nosso consolador, para ter esse entendimento e sair dessa vida rasa, desse leite, e ir para um nível mais profundo para conhecer ele. Sair dessa coisa de ainda não entendi o Evangelho, ainda não consegui conhecer Jesus. Sair desse marasmo, dessa coisa que esses caras, que os fariseus, que os judeus, que os sacerdotes, essas pessoas aqui, né, mostram para nós. Sair desse lugar e ir para um lugar de entrega, ir para um lugar de descanso e de conhecimento do coração de Deus. E a partir daqui, ele vai nos conduzir, ele vai falar o que a gente precisa fazer ou não.
Até porque Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe do que a gente precisa muito mais do que nós. Então, a gente pode se entregar, a gente pode se render, a gente pode colocar o nosso coração diante dele. E a gente precisa sair desse nível raso e se entregar para ele de fato. E eu vou orar por isso agora. E eu queria que você orasse também, aí no seu lugar, aí no Spotify, para quem está ouvindo. Eu queria que você realmente colocasse seu coração diante dele e pedisse para ele que você quer se derramar, óbvio, se você quiser. Isso é muito importante também, porque Deus não fala com o curioso, Deus fala com quem se entrega para ele. Deus fala com quem Ele chamou e se compromete. E eu quero que você tenha esse momento em silêncio. Se você quiser orar em voz alta também, fica bem à vontade.